Vamos hoje falar sobre sentimentos. Sentir. Toca aí no irmão do lado. Quando nós falamos de sentir, nós estamos falando de alguém que está tocando na gente, alguém que faz parte do meu convívio. Então, quando nós estamos trabalhando sentimento, nós podemos entrar em algumas ações enganosas. Quando o sentimento, ele passa a ser uma ilusão ou um comportamento que a gente aprende na nossa infância. A gente vem da nossa infância com sentimentos deturbados e vamos passando a vida adulta e caminhando com esses sentimentos. E com os efeitos também desses sentimentos. Então as pessoas, elas começam a se comportar de uma forma que pode agregar outras pessoas ou expelir pessoas também. É por isso que esse tema, ele tem um efeito muito grande na nossa vida. Como que nós estamos lidando com os sentimentos? E como nosso coração é voltado aos sentimentos fantasiosos, aqueles que a gente cria na nossa mente, aí sim, que vamos dizer assim, que o fogo da floresta começou a pegar. Por quê? Porque como nós temos uma linha de sentimento fantasiosa, onde nós não sabemos o que a nossa outra pessoa, ou seja, aquela pessoa que eu estou sentindo, o que ela verdadeiramente pensa de mim, aí com certeza as coisas vão ficar bem difíceis. Então, os sentimentos fantasiosos são contrários à lei moral. Essas situações ofendem a dignidade do matrimônio, desconstruindo assim a ideia de família. Isso aqui nós estamos falando, dos documentos da igreja. A igreja nos ensina que tais sentimentos, quando fantasiosos, eles vão gerar problemas na nossa família. E até quando nós estamos falando sobre a questão dos atos sexuais fora do casamento. Então, esses sentimentos, eles vão criando uma linha de comportamento em nós que se opõe à presença de Deus, que se opõe à vontade de Deus. Com efeito, que significa poder ter uma união na qual as pessoas não se comprometem mutuamente e revelam assim a falta de confiança na outra pessoa. Isso está acontecendo ou não no nosso tempo atual? Nós que estamos tendo relacionamento extraconjugais aos quais esses comportamentos estão nos tirando da direção correta da nossa natureza divina, da nossa natureza que vem de Deus. Vamos fechar os olhos um instante. E vamos nos colocar diante desses sentimentos que acontecem dentro da gente. Dessas situações que vão nos comprometendo e nos tirando nas leis de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus em nossa vida, das transformações que precisamos ter em Deus. Tais sentimentos se opõem a Deus. Comece a classificar, dar nome a esses sentimentos que acontecem dentro de você. E são causas de inúmeras doenças. Doenças no corpo, doenças na alma, doenças que são difíceis de detectar, situações que comprometem a nossa vida,
que faz a gente afastar da casa de Deus, do convívio de Deus, do amor de Deus. Lá, quando nós entramos dentro do livro, primeiro livro da Bíblia, nós vamos ver explicitamente essa situação no primeiro casal, descrito pela palavra de Deus. Aquele comportamento de desobediência, de afastamento, de oposição, ele causou o que hoje nós estamos expressando aqui. Os sentimentos fantasiosos que são contrários à lei moral de Deus. Porque para aquela primeira mulher que foi tentada pela serpente, vocês serão como deuses. É uma tentação do nosso tempo atual também. Nosso tempo de atualidade, ele tem também colocado nós numa posição como deuses. Nós somos capazes de fazer tudo o que queremos, e da forma que queremos, e do jeito que queremos. E assim, a única função disso tudo é a destruição da família, a ideia de família, a desconstrução da família humana. Toda a intenção daquele que opõe a Deus, que opõe ao Espírito Santo, que opõe a Jesus, foi única: destruir o primeiro casal humano. E isso está acontecendo corriqueiramente nos nossos dias atuais, na nossa atualidade. Estamos sendo pessoas livres em uma liberdade enorme de vida, mas nós estamos pagando a consequência disso tudo. Nessa tarde, vamos abençoar a nossa família. Vamos abençoar a maior construção da nossa vida, que é a nossa família. Vamos perceber que a nossa família é o maior ideal de Deus, porque é da família que saem os frutos da graça, que são nossos filhos. Quando nós entramos em nossas fantasias, nos opondo à caridade, ao amor, justificando as nossas carências pela mentira. Quantas vezes nós mentimos, produzimos mentiras, porque estamos carentes, porque estamos sentindo falta de sentir alguém. Por isso hoje nós vamos perceber nas expressões enganosas que são colocadas na nossa vida o que nós chamamos de liberdade. Podemos fazer tudo o que queremos, na hora que queremos e do jeito que queremos. Essa situação também se opõe à ordem, às coisas ordenadas. Deus, em sua infinita e gloriosa atitude, colocou o universo todo em uma grande ordem. E quando
nós vamos fazendo oposição à vontade de Deus, vai acontecendo em nós situações muito nocivas. Antes da gente falar milhões de coisas, de receber a graça do Senhor, de falar em línguas, de movimentar o amor que temos na gente, nós devemos pensar se nós estamos copiando ou não a nossa infância, a questão da juventude e também da vida adulta, esses sentimentos fantasiosos que geram mentiras, gera ódio, gera depressão, angústia, afastamento. E por isso nós devemos meditar todos os dias com o Espírito Santo. As vítimas do sentimento fantasioso geram ódio pela pessoa amada. As vítimas do sentimento fantasioso deformam a natureza do sentimento verdadeiro que vem de Deus. Tornando assim alta a gravidade das nossas doenças da nossa atualidade. Tem uma coisa importante, quando a gente vê essas situações, nós vamos lá para o âmbito das nossas emoções. O que verdadeiramente eu transmito para minha esposa ou para o meu esposo é aquilo que vem de Deus? Aquilo que eu transmito para minha namorada, para o meu namorado, é aquilo que vem de Deus? O sentimento da traição, da vingança, do ódio, da mentira, da falsidade, todos esses sentimentos, eles têm valores conotados à fantasia. Eu vivo um lar feliz ou eu vivo uma mentira feliz? E quando tocamos nesse assunto, ferve o nosso interior, porque nós estamos ligados a esse assunto o tempo todo. No nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós estamos sendo pessoas que estamos sempre tendo que ter discernimento. O que verdadeiramente eu quero dentro do meu coração? O que verdadeiramente vem de Deus para a minha vida? O que verdadeiramente em mim não é falsidade, não é engano. Tem um canto, porque ele é lindo. O que agrada a Deus em minha pequena alma. O que agrada a Deus em minha pequena alma? Por isso agora, feche os olhos e nós vamos entrar na manjedoura. A manjedoura que gerou aquele que pode libertar e dar discernimento em nossos sentimentos. Aquele que pode nos colocar em uma linha de sentimento amoroso, em sentimento gratuito. O que agrada a Deus em minha pequena alma? É que eu ame a minha pequenez e minha pobreza. Vamos cantar isso. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que
que eu ame minha pequenez e minha pobreza, é a esperança cega que tenho em sua misericórdia, é a esperança cega que tenho em a misericórdia, porque agrada a Deus em minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza, é a esperança cega que tenho em sua misericórdia, é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Aí quando nós somos traídos, que gerou em nós o ódio, que gerou em nós a dificuldade de amar, ainda vem Jesus dizendo para a gente ainda, lá no texto, ele vem contando para nós que tal situação não pode acontecer. Ele diz assim: ora eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Porque na linha de sentimento do amor também tem perseguição. Nós perseguimos uns aos outros, principalmente quando estamos desconfiados. Quando em nós nasce a desconfiança, a gente começa a perseguir. Começa a querer entender onde aquela pessoa está e o que aquela pessoa está fazendo. E às vezes a gente fala assim: por que aquela pessoa fez isso comigo? Eu era tão bom, eu era tão boa, eu fazia tanta coisa para aquela pessoa, por que ela fez isso comigo? E aí vai crescendo em nós a natureza da vingança, a natureza dos distúrbios psicológicos que temos e que temos que saber que eles são existentes. Quebramos a verdadeira natureza de Deus em nós. E devemos nos afastar de tais sentimentos. Mas aonde que nascem os sentimentos de fantasia? Eles são produzidos aqui, ó. Eu tentar entender o que o outro está pensando de mim. Eu tentar entender o que cada pessoa que está aqui hoje está pensando de mim mesmo. E fantasiar dentro da minha cabeça assim: ah, se eles não riram, é porque eles não estão gostando. Não é assim? Mas não é bem por aí. Nós devemos assimilar aquilo que Deus está falando dentro do nosso coração. E perder tempo com a presença de Deus. Nos ocupar de sempre perguntar no discernimento da nossa vida se isso verdadeiramente está sendo a vontade de Deus. Se isso verdadeiramente está produzindo algo para o reino do Senhor. Se a minha natureza está realmente ligada à natureza de Deus. E todos os dias pensar: será que Jesus faria assim? Será que Jesus
ocuparia de ser assim? Então vamos tomar cuidado com a nossa mente cheia de fantasias. Vamos colocar o nosso pé no chão e ver a vida como ela verdadeiramente é. Cheia de espinhos. Cheia de quê? De cruz. Nossa vida tem muita cruz. E nós devemos todos os dias meditar naquele que pode transformar a nossa vida. E para que essa transformação ela aconteça, nós devemos virar as costas verdadeiramente para as mentiras, para as situações de ódio, para os sentimentos contrários à lei de Deus. É um puxão de orelha? Com certeza. Porque se nós não tivermos a atitude de mudança, nós vamos entrando nessa esfera de sentimentos que são totalmente mudados dentro da gente. Eu tenho uma amiga de infância, ela trabalha no Rio de Janeiro. Se ela assistir depois o vídeo, ela vai estar sabendo até quem ela é. Ela trabalha no banco, no Bradesco, já há muito tempo. E um dia nós estávamos conversando, e ela muito sozinha, e ela falou para mim assim: olha, eu me apaixonei por um rapazinho de 24 anos. Aí, até aí tudo bem, né? Porque para mim, o amor acontece em qualquer época da nossa vida. E diz ela que ele chorou muito, ele tinha um casamento. Ela não sabe me explicar até hoje se ele estava no casamento ou não. E começou a ter uma intimidade com ela no banco. E eu disse para ela, falei assim: olha, essa situação que você está vivendo é uma situação fantasiosa. Cuidado com os mecanismos da fantasia que opõem a Deus. Aí ela deu um sorriso para mim e falou assim: ah, lá vem você com essa conversa fiada, essa conversa sem sentido. E eles marcaram um encontro depois de algum tempo. Aí ela contou para mim que quando ela foi escolher a roupa, o perfume, que ela tomou o banho, ela disse assim: me parece assim que toda aquela nossa conversa sobre sentimento entrou Daniel dentro do quarto e tomou conta do meu coração, e eu não tive coragem de destruir aquela família. Essa minha amiga disse o quê? Eu não tive coragem de destruir aquela família. Me deu uma angústia muito grande. Eu fui para a orla da praia e estava olhando as águas, toda vestida, perfumada, mas eu não tive coragem de destruir aquela família. Quando eu estava sentada, eu conheci o meu esposo, sentou, olhou para mim e falou assim: uai, gatinha, o que você está fazendo uma hora dessa sozinha? Dessa gatinha para o casamento. Mas a opção do coração dela foi o quê? Não destruir aquela família. E quando nós nos colocamos diante da presença de Deus, a mensagem de Deus é poderosa. No outro dia, não foi nos dias, não, no outro dia, aquele rapaz mudou de setor. Um rapaz que sentava quase de frente a ela todos os dias. Por isso que nós devemos nos colocar sempre na graça, no amor de Deus, na vontade de Deus dentro da nossa vida. E antes de mais nada, nós estamos procurando muitas coisas assim, eloquentes. Não, nós devemos procurar a passividade de Deus, procurar olhar
bem minuciosamente o que Deus está falando conosco. Nos ocupar da excelência de Deus. Observar os mandamentos da lei de Deus. E quando observarmos os mandamentos da lei de Deus, ele vai falar sobre esses sentimentos aqui, ó. Não olha para aquilo que não é teu, aquilo que não foi dado para você. Vamos fechar os olhos e vamos pedir a graça de Deus para que Ele possa na nossa vida dar aquilo que é nosso, compor aquilo que é meu, aquilo que está dentro do desejo dEle, do amor dEle, aquilo que está dentro da vontade de Deus para a nossa vida. Vamos parar de fazer oposição a Deus e querer as coisas da forma como nós desejamos, do jeito que eu quero. E se não for do jeito que eu quero, eu não aceito. Vamos tirar de nós toda a ação que são opostas às coisas do Senhor. E o sentimento não acaba por aqui, não. Nós devemos falar muito sobre isso. Nós abrimos só uma realidade do sentimento hoje. Ele é muito mais do que nós pensamos. Mas vamos começar do jeito certo. Eu não vou fantasiar mais. Eu não vou mais brincar de fazer a vontade de Deus dentro das minhas mentiras. Eu não vou mais ser falso. Quantas coisas acontecem quando nós não temos certeza? Quantas coisas acontecem na nossa vida pela falta de certeza? Será que eu tenho certeza que isso é de Deus? Será que isso está perturbando a minha vida ou está crescendo? Porque tudo que vem de Deus tem a palavra consolação. Eu sentir consolado, amado por Deus. E depois nós vamos falar sobre esses sentimentos, que eles vão agregando na gente situações que vai nos afastando e nos transformando em pessoas difíceis de lidar, até mesmo no nosso meio. Mas hoje eu quero que o nosso coração esteja aberto profundamente ao discernimento das mudanças, o tirar das raízes que isso foi enraizando. Quando eu te busquei, eu amei muito. E hoje o meu amor se transformou em ódio de ver tantas coisas nocivas que você fez em minha vida. Vamos pedir ao Espírito Santo para ir no mais profundo da nossa alma e nos curar de todo o ódio causado pelas pessoas que nós amamos, seja elas quais forem. Vamos ter aquilo que o Senhor mesmo nos ensinou, um ato de misericórdia sobre todos os nossos inimigos e aqueles que nos perseguem. E às vezes nos perseguem porque não conhecem. Porque se conhecesse a fundo o amor que nós depositamos, jamais perseguiria a gente. Eu quero dizer para algumas mulheres que foram verdadeiramente, vamos dizer assim, que foram vítimas de tais sentimentos. Feche os olhos agora e se coloque diante da presença do Senhor. Porque somente Deus pode curar o teu coração. Somente Deus pode fazer a cura que você precisa. E às vezes dentro do seu coração você disse assim: eu não dei conta. Eu tive que abandonar porque eu não dei conta. Eu quero nessa tarde pedir ao Espírito Santo que venha consolar o seu coração.
Porque você não desistiu de amar aquela pessoa, você não suportou conviver com aquela pessoa mais. Porque você via que aquela pessoa só tinha sentimentos fantasiosos. Sentimentos que opõem à vontade do Senhor. Enquanto você cuidava dele, ele cuidava do mundo e de outras coisas. Coloque a mão no coração e diz para o Senhor: eu quero, Senhor, uma vida nova. Mas isso é para todos nós. Não é só para quem está passando esse tipo de atitude, não. Para todos nós que estamos vivendo, pessoas que têm mentalidade, sentimentos que são tão opostos, carregadas de situações nocivas, de inverdades. Como nós estamos cheios de inverdades, que nós chamamos hoje na atualidade de fake news. Como nós estamos cheios de mentiras, de coisas que fazem, com certeza, oposição à nossa fé. Diz nessa tarde: eu creio no Senhor que liberta, eu creio no Senhor que só quer amor na minha vida. Retira nessa tarde todo o peso, toda a obra que o inimigo levantou contra a sua vida. A causa disso tudo é a destruição da família. A causa disso tudo é a falta de amor. Sabe que o nosso coração precisa ser preenchido de Deus? Esvazia o teu coração na presença do Senhor e deixa Ele preencher. Vamos cantar: vem Espírito. Vem Espírito, ó vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero dizer uma coisa que é o seguinte: vamos começar hoje a transformação que nós precisamos. Se você foi causa de ofensa, de divisão, fantasiou coisas e disse coisas da vida do outro, vai para a confissão. Confessa isso, muda de vida. Se você foi causa de tantas situações, até mesmo na vida sentimental, você criou situações nocivas, vá para a confissão. Eu quero ganhar, mas foi porque Deus me deu. Eu quero receber porque foi Deus que me deu aquilo. Eu não quero nada que venha de outro lugar, que não venha da onde? De Deus. Faz assim, ó. Põe a mão assim e fala assim: Deus pode depositar que é meu. Sério? Fala pro irmão: você ouviu, irmão? Deus pode depositar que é meu. Sou eu que preciso receber. Sou eu que preciso da graça de Deus. Sou eu que preciso do amor de Deus.
Fala para ele, eu tenho certeza que Deus vai depositar aí. Pode falar para confirmar, porque nós somos o quê? Nós somos também profetas. É Deus que vai te dar, meu irmão. Não utilize nenhuma outra força que não seja a força de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tem um recado que eu quero dar para uma pessoa. Vai lá na sua casa e pede perdão à sua esposa de todas as atitudes nocivas que você fez contra a vida dela. Amém?